Olá, povo de Deus, passando aqui para mais uma meditação na oração da hora nona. Trazer uma palavra de Deus ao vosso coração e no final fazer uma oração breve pela sua vida. Lucas capítulo 5, versículos 6 e 7. Está escrito assim: respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo pescado e trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. Vamos meditar aqui? Me ajude. Quando Lucas relata essa história, muitos de nós vamos achar que aqui é o primeiro encontro de Jesus com Pedro, porque é aí que Pedro passa a segui-lo, larga tudo e segue. Jesus diz: Pedro, farei de você pescador de homens. Ele larga a rede cheia de peixe e segue Jesus. Mas não é. Antes disso, ele já tinha sido apresentado a Jesus pelo seu irmão de criação André, em João capítulo 1, versículo 2. Aí Jesus vai dizer assim, ó: tu és Simão, versículo 42, João 1, 42. Tu és Simão, filho de Jonas, mas a partir de agora se chamarás Cefas. No primeiro encontro, Jesus disse quem ele é, de quem ele é filho e quem ele será. Mas Jesus não chama, Jesus impacta e sai. O segundo encontro de Jesus com Pedro também não é esse do capítulo 5 que ele começa a seguir. Está inserido em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 21, em que Jesus entra na casa da sogra de Pedro e cura ela. Entra na casa de Pedro e cura a sua sogra. No primeiro encontro, fala quem é o pai, muda o nome. No segundo encontro, entra na casa, salva a casa, tira a morte da casa, mas não chama. Aí Jesus vai marcar um terceiro encontro com Pedro e vai pegar Pedro numa situação de frustração. Por quê? Porque ele vai dizer, nós lemos: Senhor, tendo eu trabalhado a noite toda, nada eu consegui pegar. Jesus ele vai bloquear o céu neste dia para ter um encontro com Pedro. Quando Jesus quer falar com alguém, ele deixa esse alguém numa situação que somente ele pode tirar. Mas deixa eu lhe falar uma coisa aqui agora. Nós lemos esse texto e entendemos o texto de forma errada. Porque além desse aqui não ser o primeiro encontro, é nesse encontro que Pedro segue Jesus, mas não é a primeira vez que eles estão se vendo, se falando e se conhecendo. Porque Jesus primeiro trata, mostra quem ele é, para que a pessoa o siga por livre e espontânea vontade. Em Lucas 5, Pedro está voltando do mar, entristecido, cabisbaixo, amargurado, assim como você deve estar vivendo a sua vida a partir de agora. Mas isso vai acabar, porque em Lucas 5, Jesus escolhe o barco de Pedro para entrar. O texto diz que haviam 2 barcos, mas a história vai dizer que haviam mais de 2.000 barcos ali. Jesus tem endereço certo. O barco da sua vida hoje será visitada por ele. Ele entra no barco de Pedro e ele começa a pregar. Enquanto isso, Pedro está lavando as redes, mas não em sinal de desistência. O lavar as redes é sinal em dizer que amanhã tentaria mais uma vez. Porém, Pedro está escutando a palavra que Jesus está pregando, que não é esta palavra. Não é a palavra que Pedro vai dizer assim: segundo a tua palavra lançarei a rede. Não. É a palavra que está em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 20, a parábola do semeador, onde Jesus vai falar que a boa semente cai em terra fértil, cai nos pedregais, o vento leva, mas a última palavra, a última semente vai entrar no coração de Pedro, que ele vai dizer: e esta cairá em terra boa e dará frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Pedro ouve esta palavra. Perceba que Pedro vai dizer que, tendo trabalhado a noite toda, nada apanhou. Mas depois que ele lança a rede, ele vai dizer que colheu uma grande quantidade de peixe. Colher, não se colhe peixe, se colhe o que se planta.
Aqui é Pedro dizendo, eu ouvi a palavra. Qual a palavra que eu ouvi, acreditei e lancei a rede? A palavra que ele pregava enquanto eu estava triste, cabisbaixo, lavando a minha rede. Aí Pedro usa a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Pedro ouve a palavra a qual lançai a semente. Deixe a semente florescer. A fé vai florescer. E a sua fé vai fazer você lançar a rede e colher a 30, a 60 e a 100 por um. Quando Pedro diz, Senhor, eu trabalhei toda noite e nada peguei, mas segundo a tua palavra, não é a palavra lança a rede, não. É a palavra que Pedro ouviu, a palavra da parábola do semeador. Pedro acredita que se tiver fé e fizer da maneira que Jesus fala, ele vai colher a 30, a 60 e a 100. Então esta é a palavra do semeador que Pedro ouve. E esta é a palavra que eu quero colocar no seu coração agora. Se você acreditar que ainda há profeta e usar a sua fé, tudo aquilo que você está precisando, você receberá 30, 60, 100 vezes mais. Aprenda isso. Deus tem um encontro para você no dia em que Ele programou. E este encontro está programado para hoje. Coloque no seu coração a fé que fez de Pedro, mais uma vez, mesmo apesar dos olhares de desconfiança, mesmo cansado, abatido, entristecido, angustiado, amargurado, porque não havia conquistado aquilo que ele sabia que poderia, ele usou a fé, por ouvir a palavra, lançou a rede e a rede se rompia de tanto peixe que ele colheu. A sua rede vai se encher. Estenda a sua mão direita, coloque na direção do teu aparelho. Eu quero falar com Deus a seu respeito. Meu Pai, onde quer que esta pessoa esteja agora ouvindo esta palavra e ouvindo esta oração, faça com que todos os problemas que a afligem caiam por terra. Todas as suas necessidades caiam por terra. Entra com providência em todas as áreas da sua vida, financeira, física e espiritual. A vida conjugal também, Senhor. Refaz as alianças, os casamentos. Não permita que sejam destruídos. Entra com cura, entra com providência. Realça o espírito, reanima o espírito, Pai. Levanta a fé do teu povo, para que eles lancem a rede da fé e colham frutos sem medida. Esta é a minha oração, este é o meu desejo. Faça isso, Pai, não porque eu mereço, mas para que o teu povo veja que tu és o Deus que tudo pode e que tudo faz. Eu abençoo este povo, em nome de Jesus. Amém. Você tem fé? Faça com que sua fé remova as montanhas que estão bloqueando o seu sonho. Escreva aí, eu serei feliz. Deus te abençoe. Saudação de paz, seu amigo em Cristo, Pastor Robson Rastelli.